Olá, crianças! Sejam bem-vindas! O tema da nossa aula de hoje será Matemática com os Indígenas. Turminha querida, iremos utilizar o trabalho de pesquisa da professora e antropóloga Mariana Caual Leal Ferreira para introduzir os nossos estudos em relação à matemática. Utilizaremos aqui tabelas, imagens e um mapa relacionados aos povos originários retirados de seu livro. Mate calcule os 10 dedos das mãos. É o título da sua obra, da professora Ferreira. Então, queridos, que palavra é essa, mate calcule? Na língua Palicur significa fim das mãos, ou seja, os 10 dedos das mãos. É um termo usado para o número 10. Agora que vocês já sabem o que significa mate calcule, vamos introduzir nossa aula com a história oral da indígena Carandi. Apreciem! Como os povos se separaram? Os índios Juruna contam que antigamente o mundo era habitado por animais. Existiam onças, porcos do mato, bichos preguiça, peixes e pássaros de diversos tipos. Um dia, porém, o grande pajé, Sinhaã, ele próprio, filho de onça, criou uma mulher, engravidou e nasceram 1, 2 e depois 3 filhos. Foi assim que começou a história do povo Juruna. Com o tempo, a população Juruna foi crescendo. Sinhaã resolveu então guiar todo mundo em direção ao Rio Xingu, procurando um lugar bom para morar. Durante a viagem, zangou-se porque alguns homens o desobedeceram. O pajé sentiu pela primeira vez a necessidade de dividir os Juruna em diferentes povos. As pessoas ficaram tristes, mas não teve jeito. Carandini Juruna conta hoje como tudo aconteceu. Sinhaã cortou o barbante vermelho, cortou no meio e deu o barbante para cada povo. Deu língua para cada um também, e quem ganhava ia embora. Assim, Sinhaã foi dividindo os povos, devagar, cada um na sua tribo. Uns subiram para cá nesse rio, outros foram para lá para o mato, outros para o outro rio. Nós mesmos ficamos por aqui. Os Juruna, que ficaram junto a Sinhaã, ganharam além da língua o conhecimento de fabricar as coisas, como facão, barco, arma, motor e tudo mais. Mas Sinhaã alertou: se vocês não aguentarem, eu vou dar para outra pessoa. Carandini Juruna continua o relato: nós mesmos não aguentamos. É muito difícil trabalhar como branco. Então ele deu para o branco o conhecimento de fabricar as coisas, o facão e tudo mais. Os brancos começaram a fabricar facão, arma, deu capim para eles plantarem, para criar vaca, para criar tudo. Deixou tudo para eles e foi embora. Nosso pai foi embora. Crianças, segundo a autora, cada povo tem a própria versão da história de como o mundo foi criado, ou seja, uma teoria de mundo. Para que essas teorias façam sentido, ordenam e classificam os seres e os elementos culturais como fogo, água, comida e etc. Todos os elementos do nosso universo. Para formular a teoria de mundo, ou seja, cada sociedade recorre às maneiras diferentes de ordenar, classificar, quantificar a própria realidade e os respectivos elementos culturais. Nesse sentido, os povos originários também possuem a sua própria matemática. Vejam o que nos diz a autora conforme a imagem ao lado. Arrumar, agrupar ou juntar coisas semelhantes, estabelecendo relações entre os grupos ou conjuntos formados, é dos aspectos mais importantes da matemática. Diz respeito, como vimos, à própria teoria de mundo de cada povo. Agora, pensem um pouquinho. Não é assim que nos comportamos em nosso dia a dia? Galerinha do bem, essa aula tem um objetivo que é dar continuidade aos estudos dos povos originários do Brasil.
Assim, é impossível não pensar em nossa querida matemática, não é mesmo? Os indígenas, além de desenvolverem a sua própria ciência, eles possuem suas próprias maneiras de utilizar a matemática. Seus conhecimentos são apresentados de diferentes formas, como, por exemplo, através das pinturas corporais, artesanatos, construções de canoas e ocas e até mesmo na medição do tempo. Vejam, observem essa imagem abaixo do Gildo da Silva Guarani, um aluno da aldeia Trocotu. A professora entregou para ele uma folha quadriculada. Olha o que ele criou. Então, como vocês acham que os indígenas criam as suas cestarias? É matemática pura, meus caros. Matemática pura. Os povos indígenas desenvolveram modos próprios para se orientar no espaço, contar, calcular, reconhecer e medir as formas do universo. Em outras palavras, existem formas culturalmente distintas de manejar quantidades, números, medidas, formas e relações geométricas. Os indígenas estudam dobrado a matemática, porque ela é imprescindível nos dias de hoje. Quando o contato intercultural das diversas aldeias, comunidades, se dá com a sociedade atual, que utiliza a matemática ocidental, ou seja, a nossa, e imaginam vocês tendo que estudar a matemática materna de origem, como no caso dos povos indígenas, mais a matemática que conhecemos. Nessas horas, pensem a quantidade de estudo envolvendo as escolas dessas nações indígenas. Iremos trabalhar com alguns dados da pesquisa da professora e pesquisadora Ferreira. Observem a tabela ao lado. Ela está dividida em povo, tronco linguístico, família e população. 1. Respondam. A. São quantos os povos originários? B. Observem com cuidado a coluna do tronco linguístico e diga quantas famílias temos. Cuidado, alguns troncos se repetem. E C. Qual o total da população? 2. Observem a coluna da população e respondam. A. Identifiquem os números pares. B. Identifiquem os números ímpares. E C. Qual o antecessor do povo Calapolo da família Caribe? D. O sucessor do povo Aurá da família Aruaque. E E. Façam uma reta numérica em ordem crescente com os dados da tabela da coluna população. Veja o exemplo abaixo e completem o que falta. 3. Vamos brincar com as adições. Vamos lá, continue analisando a tabela lá. A. Se no Parque Xingu morassem apenas os indígenas do povo Memem... Opa, que tá difícil! Memendroque e do povo Suyá, qual seria o total dessa população? B. Qual o total da população das famílias Caribe? E C. E o total da população das famílias Tupi-Guarani? 4. Vamos brincar com as subtrações. Continue analisando a nossa tabela. O lugar onde foram retiradas essas informações, crianças, é do Parque Xingu. Vamos lá, questão A. Se fossem dizimados os povos das famílias G setentrionais, quantas restariam no parque? Questão hipotética, não se preocupem. B. E a maior população dos povos originários são os Caiabi. Qual a diferença de indígenas se eu subtrair da população do povo Juruna? E C. E qual a diferença populacional entre os povos Camoiurá com os do Paraná? 5. Observem a tabela 2, ao lado sobre a população Juruna. Em que ano a população foi menor através do tempo? B. Em que ano a população foi a maior através do tempo? E C. Qual foi o primeiro e o último ano descrito na tabela conforme a pesquisa da fonte? 6. Para finalizar, observem o mapa ao lado e sua legenda. Respondam.
Em relação ao povo Juruna, ele está localizado em qual região? B. Qual é o número da região sul? C. Na região sul, identifique o povo originário que possui aldeia em nossa cidade. E D. Qual o período do mapa? Crianças, observem na esquerda de vocês, então, o mapa relacionado aos povos indígenas do Brasil, né, e as suas regiões geográficas, né? Esse mapa ele não é atual, é do período de 1991 e 1995. Legenda, nós estudamos isso no terceiro ano. Quais são os elementos de um mapa? Olha só, legenda é um dos elementos. Então, vocês sabem identificar sim. Qualquer dúvida, chama a prof lá no Messenger. Bora finalizar nossa aula. Não se apavorem, crianças. Essas atividades deste vídeo, com as imagens, tabelas, o mapa, estarão com as perguntas e também com o gabarito para conferências, estarão disponibilizados em nosso blog, lá da Escola Ângelo Benzon Neto, com a programação dessa aula, certo? Façam os exercícios com calma e atenção. Dúvidas? Sabem onde me chamar? Me chamem lá no Messenger. Façam uma videochamada, me telefonem, mandem mensagens. E bons estudos! Finalizo esse vídeo de hoje com o seguinte pensamento, que também foi retirado do livro da professora Ferreira e que me emocionou muito. Espero que gostem, porque para mim fez total sentido. Espero que também faça para cada um de vocês. O amor também é usado pela matemática. Quem ama ou quem tem compaixão pelo parente colabora com a pessoa e necessita repartir os bens com os outros. Vejam, crianças, repartir. Isso não é só da matemática, é da vida, né? Isso foi uma citação do professor Jaime Lulu, que é um professor da aldeia Jatobá, lá no Acre. Grandes beijos, fiquem bem e bons estudos. Segue também a fonte, né, com o material da professora Ferreira, então. Tá ali o link para quem quiser conferir. Abração, até mais!